Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela lamentava que ela havia tomado muitas decisões erradas na vida e que ela nunca havia perguntado ao Senhor qual era a vontade dele para a vida dela. Mas eu conheço a história dessa pessoa e sei que essa pessoa conheceu ao Senhor há pouco tempo. Essa pessoa não teve uma rede de apoio, essa pessoa não pôde contar com pessoas que a ensinassem o caminho do Senhor, que a ensinasse ali o que era certo, o que é errado à luz da palavra de Deus. E eu respondi para essa pessoa: olha, você está aprendendo agora o que é certo, o que é errado, o que agrada ao Senhor, o que não agrada. Você começou agora o seu relacionamento com o Senhor, tem pouco tempo que você entregou sua vida para Jesus e você está começando a caminhada com Ele. Você não pode mudar o que você fez antes, mas você pode escrever uma nova história de agora para frente. De agora para frente você pode começar a perguntar ao Senhor o que Ele quer, qual a orientação para uma decisão, o que é certo, o que é errado à luz da palavra dEle. E a partir de agora você pode passar a tomar novas decisões. Você pode começar a dar passos em direção ao que o Senhor tem para você e dar passos em direção a uma nova história. O que passou ficou para trás, mas de agora em diante você tem a oportunidade de fazer e construir uma nova história com o Senhor. Essa é a história daquela pessoa, mas talvez você que está me assistindo se identificou com isso. Talvez você também pense: nossa, eu tomei tantas decisões erradas na minha vida, eu estou colhendo e colhi frutos não tão bons de más decisões que eu tomei. Eu não perguntei ao Senhor o que Ele queria para mim, eu não usei a Bíblia como parâmetro para tomar minhas decisões e hoje eu sofro as consequências dessas más decisões que eu tomei. Quando nós não conhecemos o Senhor, nós fazemos o que nós queremos, nós tomamos as decisões tirando da nossa cabeça daquilo que nós achamos que é certo e que é errado. Mas quando nós temos um encontro com o Senhor, nós percebemos que o parâmetro de Deus para o que é certo e o que é errado, os princípios, os valores da palavra de Deus são tão mais elevados do que os da nossa sociedade. E aí a gente toma um choque de realidade e a gente percebe que em todo o tempo nós colhemos frutos ruins porque nós mesmos tomamos decisões ruins, mas porque nós não tínhamos esse parâmetro elevado da Bíblia para moldar os nossos comportamentos, para pautar as nossas decisões. Mas a boa notícia é que a palavra do Senhor diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Não importa como você começou, se você começou errado, se você começou tomando decisões baseadas na sua própria opinião e não baseado na palavra de Deus, mas hoje você tem a oportunidade de conhecer o Senhor, de perguntar a Ele o que é melhor, o que é certo, o que é errado. Hoje você tem a oportunidade de escrever uma nova história com o Senhor. Você tem a oportunidade de conhecer os princípios da palavra de Deus para basear suas decisões, os seus comportamentos, seus princípios e valores nessa palavra que é imutável, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos e que nos guia a tomar melhores decisões para a nossa vida. Quando nós temos um encontro com o Senhor, quando nós desenvolvemos um relacionamento com Ele e quando nós passamos a conhecer a palavra dEle, nós vamos aprendendo o que agrada e o que desagrada ao Senhor, o que o entristece, o que o deixa alegre. Mas nós vamos precisar fazer escolhas, porque o Senhor não vai nos obrigar a viver de acordo com a palavra dEle. Ele nos deu livre-arbítrio e Ele nos deu a palavra dEle como um manual de como nós vivermos, de como fazermos boas escolhas. E no vídeo de hoje eu quero elencar 3 coisas, 3 decisões que você pode tomar para você escrever, construir uma nova história, que é o tema do vídeo de hoje. A decisão número 1 para você construir uma nova história é: esqueça o passado. Você deve esquecer o passado se você quer construir uma nova história. E quando eu digo esquecer, eu não estou dizendo para que você vai ter amnésia e que você não vai se lembrar mais de jeito nenhum. O que eu quero dizer é para você não ficar se cobrando pelo passado, você não ficar se cobrando de decisões erradas que você tomou quando você ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor diz que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Pode ser que algumas pessoas tentem jogar o seu passado na sua cara. Pode ser também que o diabo também faça isso.
Mas o nosso Deus jamais fará isso. Ele jamais vai jogar o seu passado na sua cara. Pelo contrário, se você se encontrou com o Senhor, entregou sua vida para Ele, se você se arrependeu dos seus pecados, se você está tomando novas decisões, se você foi lavado pelo sangue de Jesus, você recebeu a nova chance de fazer novas escolhas. Você recebeu essa chance de construir essa nova história. E o Senhor está totalmente interessado em te ajudar nessa caminhada. Em Isaías 43:25, o Senhor diz assim: Eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Aleluia, isso é maravilhoso. Se o próprio Deus, que é soberano, que é o Senhor de toda a terra e que poderia nos condenar, Ele não nos condena, Ele diz que apaga as nossas transgressões e dos nossos pecados Ele não se lembra. Quem somos nós para não aceitarmos esse perdão? E quem somos nós para ficar trazendo sempre os pecados, os erros do passado na memória e ficar dando moral, dando ouvidos para pessoas ou para as mentiras do diabo que vem jogar na nossa mente que a gente não é digno do perdão do Senhor, que a gente fez muita coisa errada, que a gente não pode construir uma nova história? Nós vamos escolher dar ouvido ao que a palavra do Senhor diz. E Ele diz que apaga as nossas transgressões e não lembra dos nossos pecados. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, fomos lavados pelo sangue de Jesus e estamos tomando novas decisões, estamos escolhendo obedecer ao Senhor, nós vamos caminhar em novidade de vida, nós somos uma nova criatura. E como exemplo de alguém que construiu uma nova história, eu quero citar o apóstolo Paulo. Antes de ter um encontro com o Senhor, ele perseguia a igreja de Jesus, ele cometia muitos erros. Mas depois que ele teve um encontro com o Senhor, ele mudou totalmente a rota dele. E ele deu passos em direção ao que o Senhor tinha para ele, e ele cumpriu os propósitos que o Senhor tinha para a vida dele. Ele viveu essa nova história que o Senhor tinha para ele. E o apóstolo Paulo é um exemplo de pessoa que esqueceu o passado e caminhou olhando para frente. Ele diz em Filipenses 3:13: mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Se o apóstolo Paulo ficasse se torturando pelo passado, pelas coisas erradas que ele fez, as coisas terríveis que ele havia praticado, cometido, ele não ia andar para frente. Então ele tinha tomado essa decisão: eu esqueço o passado e eu prossigo para o alvo. Eu caminho para frente, eu olho para frente. E quando ele diz aqui que ele esquecia o passado, não quer dizer que ele não se lembrava mais, mas quer dizer que ele não se cobrava, ele não se torturava, ele não carregava esse peso. Ele não deixava que isso pesasse sobre ele e o impedisse de caminhar. E toda vez que ele mencionava o passado, era para glorificar o que o Senhor tinha feito na vida dele. Lembra que eu falei aqui no início que melhor é o fim das coisas do que o início delas? Então o apóstolo Paulo vivia dessa maneira. Não importa o início da vida dele, como ele começou. O que importa é o fim, como ele terminou a vida dele. Ele falou no final da vida dele: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Então o fim das coisas, o fim da vida foi o que importou. Não importa o erro que ele cometeu, como ele iniciou a vida dele, mas como ele terminou a vida dele, cumprindo os propósitos do Senhor para a vida dele. Da mesma forma com você. Não importa se ontem, há um mês atrás, ou até hoje, até esse exato momento, você não tenha caminhado com o Senhor. Mas a partir de agora, você pode tomar a decisão. Essa palavra chegou até você e você pode decidir ser uma nova criatura. Você pode decidir confessar Jesus como seu Senhor e deixar o passado para trás e caminhar olhando para o Senhor, fazendo novas decisões, fazendo novas escolhas. Tem outra coisa interessante também nessa questão de você esquecer o passado, é que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância, o tempo que você não conhecia o Senhor. Como eu disse, quando nós não conhecemos o Senhor, nós tomamos decisões baseadas naquilo que nós achamos que é certo e que é errado. Mas quando nós temos um encontro com o Senhor, nós ficamos chocados como o padrão do Senhor é mais elevado. Mas em Atos 17:30 diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. A partir do momento que você tem contato com a palavra do Senhor, que você tem esse discernimento de que você precisa tomar um novo rumo na sua vida, o Senhor não vai levar em consideração o que você fez antes de conhecê-lo.
mas o que importa é o que você faz a partir do momento que você conhece o Senhor. Essa decisão de realmente seguir o que a palavra do Senhor diz. Claro que a nossa caminhada com o Senhor, ela não vai ser sempre assim reta. Muitas vezes vão ter alguns altos, alguns baixos, mas o importante é você caminhar firme com Jesus, olhando para Ele e procurando sempre obedecer ao Senhor, procurando sempre honrá-lo em tudo que você fizer. Então, decisão número 1, esqueça o passado e caminhe olhando para frente. Caminhe olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos faz caminhar e andar em novidade de vida. E decisão número 2, tenha um coração ensinável. E o que é ter um coração ensinável? É você ter um coração disposto a obedecer, um coração humilde. O salmista Davi, o rei Davi, ele dizia muito nos salmos dele: ensina-me, Senhor. A gente vê que Davi tinha esse desejo de sempre estar pedindo ao Senhor para ensiná-lo. E no Salmo 119, do verso 33, ele disse assim: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardarei até o fim. E no 66 diz assim: ensina-me o bom juízo e o conhecimento, pois crie nos teus mandamentos. E no Salmo 86:11 ele diz: ensina-me os teus caminhos, Senhor, para que eu viva segundo a tua verdade. Concede-me pureza de coração para que eu honre o teu nome. Davi foi um exemplo de pessoa que teve um coração ensinável. E não é à toa que a Bíblia o chama, que o Senhor, o próprio Deus, o chama de o homem segundo o coração de Deus. Ele tinha um coração disposto a aprender, disposto a obedecer. Ter um coração ensinável, nós reconhecemos que nós não sabemos tudo. Nós reconhecemos que muitas vezes nós vamos precisar de pessoas para nos ensinar o caminho do Senhor, nos ensinar a tomar melhores decisões. Nós reconhecemos que muitas vezes o Senhor vai colocar no nosso caminho pessoas de autoridade sobre nós, que vai nos auxiliar, que vai pastorear o nosso coração. E quem sabe assistindo esse vídeo você pensa: nossa, eu não tenho ninguém para me ensinar, eu não tenho pessoas que podem pastorear o meu coração. E enquanto essa pessoa não chega, enquanto o Senhor não coloca essa pessoa no seu caminho, você pode contar com o Espírito Santo. Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso auxiliador, Ele está sempre conosco. Você pode pedir orientação para Ele, você também pode aprender a palavra de Deus, que vai te orientar, que vai te conduzir. Mas muitas vezes o Senhor, Ele coloca pessoas na nossa vida e nós muitas vezes não valorizamos ou não reconhecemos essas pessoas. Muitas vezes nós temos o coração rebelde, nós não queremos nos submeter a orientações dos pais, de algum pastor, de algum líder, de alguém, de alguma figura de autoridade que o Senhor colocou sobre nós. Mas nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê um coração ensinável. Um coração disposto a reconhecer que nós não sabemos tudo e que em muitas vezes na nossa vida, em muitos momentos, nós vamos precisar de alguém para nos ajudar, nos auxiliar, para pastorear o nosso coração. Então eu oro agora para que o Senhor lance luz na nossa mente e no nosso coração. E que o Senhor arranque toda a rebeldia, toda a rebelião, toda a arrogância do nosso coração, para que nós possamos ter um coração ensinável. E peço também, oro também para que o Senhor envie pessoas para nos ajudar, para nos auxiliar, para pastorear o nosso coração, para nos conduzir num caminho melhor, no caminho da verdade, no caminho de luz. O primeiro passo é você pedir ao Senhor para te dar um coração ensinável. O segundo passo é você abrir o seu coração. O terceiro é você começar a observar as pessoas que o Senhor tem colocado na sua vida. Pode ser um pastor, pode ser um líder, pode ser o seu pai, ou sua mãe, o seu marido, a sua esposa, ou às vezes um colega de trabalho, ou um amigo. Pessoas que vão estar sempre ali te falando uma palavra da Bíblia, uma pessoa que vai estar sempre te dando um conselho à luz da palavra de Deus. Então, nós precisamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para enxergar essas pessoas que o Senhor vai colocando na nossa vida para nos ajudar na nossa caminhada, e nós precisamos ter o coração humilde para aceitar essa ajuda, esse auxílio, esse apoio. Então, que nós tenhamos o coração ensinável, que o Senhor possa nos dar esse coração ensinável. E também nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo e pedir a Jesus, que é o nosso pastor, que pastoreia o nosso coração, e nós precisamos agir como ovelhas. Eu sempre brinco que
o pastor pastoreia ovelhas. Então, se a gente agir como lobo, se rebelar contra o Senhor, vai ser difícil ser pastoreado. Então, nós precisamos agir como ovelhas para que o nosso bom pastor Jesus pastoreie o nosso coração. Em Isaías 48:17, o Senhor diz assim: assim diz o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, seu Deus, que lhe ensina o que é bom e o conduz pelo caminho que deve seguir. Então, que o Senhor nos ajude a termos um coração ensinável. E agora vamos para a terceira e última decisão que nós devemos tomar para construir uma nova história, que é amadureça espiritualmente. E, gente, crescer dói, amadurecer dói. Quando nós estamos ali no útero da nossa mãe, nós estamos ali naquele quentinho, recebendo tudo pronto, no conforto. Quando chega o momento de nós nascermos, que nós somos expulsos ali pelo útero, e nós temos que sair dali, de onde está tão confortável, de onde que nós recebemos tudo pronto, o que nós fazemos? Nós choramos, porque chega esse momento de nós virmos para o mundo, para esse mundo cruel, e nós precisamos amadurecer e nós precisamos passar de fase. O bebê, querendo ou não, vai chegar o momento que ele vai precisar sair ali daquele quentinho do útero da mãe. É um processo que é necessário, ele vai viver no novo ambiente, ele vai aprender coisas novas e não tem como ele se livrar disso, não tem como ele não passar por isso, ele não tem escolha. Chega um momento e ele precisa sair, que ele não tem escolha. Na nossa vida também, nós precisamos amadurecer. Por mais que amadurecer seja doloroso muitas vezes, que doa muitas vezes, mas nós não podemos ficar para sempre ali naquela zona de conforto, que muitas vezes não tem nada de conforto, está desconfortável. Nós não podemos ficar para sempre ali como bebês espirituais. Nós precisamos amadurecer. E para nós escrevermos uma nova história, nós precisamos amadurecer. Nós não podemos ficar imaturos a vida inteira, sempre fazendo escolhas ruins, as mesmas escolhas de sempre, que vão nos levar sempre para os mesmos resultados. Então, amadurecer diz que nós devemos fazer novas escolhas para ter resultados diferentes. E ainda com o exemplo do bebê, ele nasce e tem ali o apoio, o auxílio dos pais, principalmente da mãe, e ele se alimenta ali inicialmente do leite materno, mas com o tempo vão sendo introduzidos novos alimentos, alimentos sólidos. Com o tempo, o bebê vai começar a aprender a dar os primeiros passos. Na verdade, primeiro ele vai engatear, depois ele vai dar os primeiros passos, e nesse processo ele vai cair às vezes, vai levantar, e assim ele vai melhorando, assim ele vai evoluindo, assim ele vai progredindo. E de igual modo, na nossa vida cristã, nós começamos como bebês. Nós começamos a dar os primeiros passos com o Senhor, e muitas vezes nós somos imaturos. Nós, como bebês, pensamos que nós vamos ser atendidos quando nós queremos, pensando que tudo serão sempre flores, pensando que basta, como bebê ali, chorar, espernear, fazer uma pirraça e a nossa vontade será atendida. Mas eu preciso te contar a verdade. Amadurecer nos diz que nem sempre tudo será flores, nem sempre as coisas serão como nós queremos, e isso faz parte de amadurecer. Eu disse para você, eu já tinha avisado que amadurecer dói. E muitas vezes é isso mesmo. Nós vamos precisar amadurecer e entender que o mundo não gira em torno de nós, que Deus é quem nos governa e não o contrário. E o Senhor muitas vezes fará o que é melhor para nós, mas não necessariamente o que nós estamos querendo e nem no tempo que nós estamos querendo. E como filhos de Deus, nós não vamos poder ficar sempre sendo bebês espirituais. Nós vamos precisar amadurecer e sermos filhos maduros. Em teologia nós aprendemos que há duas palavras no grego que definem a palavra filho. E nós aprendemos que a palavra teknon refere-se ao filho gerado, filho biológico e imaturo. Já a palavra huios descreve o filho maduro, que cresceu e reflete o caráter do pai. Jesus é o nosso exemplo do huios, do filho maduro, que amadureceu, ele cresceu, amadureceu na vontade do Senhor, e ele cumpriu a vontade do Senhor na vida dele. Lá no Getsemane ele orou assim: que se puder, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a sua vontade e não a minha.
Jesus era um exemplo, é o nosso exemplo máximo de filho maduro, que escolhe a vontade do Pai e não a vontade dele. E o desejo de Deus para nós é que nós sejamos esse filho ruiós, esse filho maduro, esse filho que já passou dessa fase de ser aquele bebê que esperneia para que as coisas sejam feitas no modo dele, no tempo dele, e já começa a perguntar, já começa a falar para o Senhor: Senhor, eu quero dessa forma, mas que seja feita da forma que o Senhor quer. Quando nós estamos nessa fase de sermos contrariados, nessa fase que o Senhor nos faz esperar o tempo dele, a forma dele, é o tempo que nós estamos crescendo e amadurecendo no Senhor, e esse deve ser o nosso alvo. Nós não podemos, na nossa fé, sermos a vida inteira bebês espirituais. O desejo do nosso coração precisa ser amadurecer. Nós precisamos ter essa coragem, essa disposição para amadurecer, para crescermos espiritualmente, crescermos no conhecimento de Deus. Nós nunca vamos aprofundar no nosso relacionamento com o Senhor se nós formos bebês espirituais a vida toda. Se nós queremos aprofundar no conhecimento com Deus, na intimidade com o Senhor, na revelação de quem Ele é na nossa vida, nós vamos precisar sermos ruiós, filhos maduros. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 2, diz assim: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Aquela igreja ali em Corinto ainda não tinha entendido que precisava amadurecer. E o apóstolo Paulo reconhecia que não podia ainda dar alimento sólido para eles, porque eles ainda eram carnais, eles ainda não podiam suportar o alimento sólido. Então, na nossa vida, nós precisamos amadurecer para nós crescermos espiritualmente, para que o Senhor nos conduza a novas decisões. É o que nós estamos aprendendo aqui, não é? Como construir uma nova história. Então, amadurecendo, nós vamos aprender a fazer não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. A começar a perguntar assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual decisão o Senhor quer que eu tome? E eu tenho aprendido a trilhar esse caminho de obediência, esse caminho de maturidade. E eu tenho colhido muitos bons frutos disso. Só que muitas vezes não é fácil. Muitas vezes não é fácil nós abrirmos mão da nossa vontade para fazer a vontade do Senhor. Mas é sempre o melhor. Como eu disse, eu tenho colhido muitos bons frutos. Mas muitas vezes a nossa vontade, ela vai conflitar com a vontade do Senhor. Mas quer um conselho? Escolha a vontade do Senhor. Por mais que te doa, por mais que seja difícil, escolha a vontade do Senhor. Muitas vezes na nossa caminhada cristã, nesse processo de amadurecer espiritualmente, nós vamos precisar fazer aquilo que nos desagrada, mas que agrada o coração do Senhor. Nós vamos precisar escolher fazer o que é difícil, mas o que é certo. Muitas vezes a decisão fácil não é a decisão certa. Então, para amadurecer espiritualmente, nós temos que escolher esse caminho que muitas vezes não é fácil, esse caminho que muitas vezes vai nos custar a nossa vontade, mas vai ser um caminho que nos trará bons resultados e nos ajudará a fazer melhores escolhas e colhermos melhores frutos. A palavra do Senhor diz em Oséias 6:3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então nós temos um caminho a trilhar. Assim como eu dei o exemplo do bebê, o bebê tem um tempo que ele fica no útero, depois ele nasce, depois ele vai aprendendo os passos, ele vai passar os estágios ali do crescimento, do amadurecimento. E na nossa vida cristã também é a mesma coisa. Nós nos encontramos com o Senhor e nós iniciamos essa caminhada com Ele. Então, por isso que em Oséias fala, como eu li, conheçam e prossigam em conhecer o Senhor. Então, nós precisamos dar esse passo e ir avançando na nossa fé, na nossa caminhada com o Senhor, na nossa maturidade com Ele. Se nós formos bebês espirituais toda a vida, nós não vamos amadurecer, nós não vamos crescer no Senhor. E muitas vezes, como no exemplo do bebê, muitas pessoas crescem apenas fisicamente e ficam aqueles adultos, entre aspas, que só cresceram fisicamente, mas não cresceram intelectualmente, não cresceram emocionalmente, não amadureceram. E na vida cristã também muitas vezes a gente vê isso. Pessoas que tiveram encontro com o Senhor, mas querem ficar ali recebendo leite a vida inteira. Não querem passar por dificuldades, não querem obedecer o que a palavra do Senhor diz. Querem ficar lamentando por coisas, por consequências que eles estão vivendo, mas que são consequências das próprias escolhas deles.
porque eles não decidiram conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Se nós decidirmos não amadurecermos espiritualmente, nós vamos ficar rodando em círculos na nossa vida e nós não vamos avançar na nossa vida cristã, na nossa intimidade com o Senhor. Quem não amadurece espiritualmente, quem não cresce espiritualmente, não tem estrutura para enfrentar muitas coisas que vêm sobre ele. A palavra do Senhor diz: no mundo tereis aflições. E como nós vamos suportar essas aflições, como nós vamos superar essas aflições, essas adversidades, se nós formos bebês espirituais? Então, por isso que muitas vezes o Senhor nos permite passar por situações difíceis para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos nos fortalecer nele e conseguirmos enfrentar as dificuldades que surgem, porque no mundo nós teremos aflições. Mas como nós passaremos por ela vai depender da nossa maturidade e do quanto nós crescemos no Senhor. Então nós temos uma escolha a fazer. Nós vamos viver imaturos, nós vamos viver rodando em círculos, ou nós vamos amadurecer, nós vamos tomar novas decisões para construir uma nova história. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu acredito que a sua decisão, a sua escolha, seja amadurecer, seja crescer espiritualmente para você construir uma nova história, para você tomar melhores decisões. Então as 3 dicas que eu trouxe aqui, as 3 decisões que eu te sugeri, acredito que vão te ajudar. Então vou recapitular. 1. Esqueça o passado. Você caminha olhando para frente. Caminha seguindo aquilo que o Senhor está fazendo agora, esquecendo as coisas que ficaram para trás e avançando para o alvo. 2. Tenha um coração ensinável, tenha um coração humilde, disposto a reconhecer que você não sabe tudo, que você precisa aprender, reconhecendo as pessoas que o Senhor tem colocado na sua vida para pastorear o seu coração e te ajudar a tomar melhores decisões. E 3. Amadureça espiritualmente, não fuja dos processos da vida, queira passar por esses processos, queira amadurecer para você se fortalecer, para você conhecer mais o Senhor, se aprofundar no relacionamento com Ele e você ter condições de tomar melhores decisões. E essas 3 decisões que eu falei aqui, essas 3 escolhas juntas, elas vão te ajudar a escrever uma nova história, a trilhar um novo caminho. Eu peço que o Senhor te ajude, que o Senhor me ajude, que o Senhor nos abençoe nessa caminhada, nessas decisões que não são fáceis, mas com o Senhor nós podemos todas as coisas, não é mesmo? Que o Senhor te abençoe, eu agradeço pela sua companhia e até o próximo vídeo.